Muito bem. A base da escritura, da base da teologia pentecostal, né, nós podemos usar o termo Lucas e Atos, né? E por que a questão Lucas e Atos? Porque tanto o Evangelho como Lucas, como nós cremos, né, que é o mesmo autor, então ele vai destacar a pessoa do Espírito Santo na vida de Jesus, no Evangelho, e no livro de Atos, dos discípulos, né? E aí, eu até fazer um acréscimo aqui, alguém pode perguntar, mas pastor, mas o Evangelho de Lucas não é o Evangelho voltado para os gregos? Sim, é voltado para os gregos. O Evangelho de Lucas não é um Evangelho que dá um destaque às mulheres? Sim, é verdade, né? Mas é um Evangelho também que dá um destaque à pessoa do Espírito Santo no mistério terreno de Jesus, isso no Evangelho de Lucas. E no livro de Atos dos Apóstolos, né, a gente sabe que as mesmas expressões, né, poder, virtude, estão presentes no livro de Atos, mas agora na vida dos discípulos, né? E em Atos 2 é o cumprimento do profetismo de lá em Joel capítulo 2, versículo 28 em diante, né? Quando fala que o meu espírito derramarei, ou seja, ali é um profetismo que começa a se cumprir na igreja primitiva, na inauguração da igreja, né? Então, na inauguração da igreja começa o cumprimento, né, o derramamento do Espírito Santo da vida dos crentes, e desse derramar, além disso, do poder que nós definimos como batismo com o Espírito Santo. Então, as experiências que Lucas narra, né, eram não só experiência restrita àquelas narrativas. A grande maioria dos exegetas, especialistas do Novo Testamento, eles são quase unânimes em afirmar que tiveram outras experiências acerca do batismo do Espírito Santo, tá? Então, já essa pesquisa já desfaz toda a interpretação na qual esteja a anular, dizendo que o revestimento de poder são apenas experiências isoladas, e não uma experiência de narrativas, ou seja, narrativas são normativas, né? Mas, todavia, se a gente começar a entrar por esse âmbito, então nós podemos desfazer dos trabalhos de missões. Porque quando a gente trabalha com missões, o livro que a gente usa como referência da Bíblia é o livro de Atos. Quando nós trabalhamos no aspecto eclesiástico, né, qual é a referência que nós devemos trabalhar dentro do campo da eclesiologia? É a igreja primitiva. Ora, pois, se a gente usa o livro de Atos como uma referência missiológica, o mesmo livro para uma referência, melhor dizendo, eclesiologia, a questão da igreja, por que não podemos dizer que o livro também tem uma base teológica, tem uma base bíblica, né? Então, essa questão da experiência é uma questão também normativa, porque ela se aplica na vida de Jesus e também agora na vida dos discípulos. E se os discípulos são uma referência para nós, assim como a igreja primitiva, por que não usar esse como fundamento teológico? Então, esse pressuposto, né, de Lucas e Atos, né, é a base da teologia pentecostal, ou se você preferir um termo mais atual, pentecostal carismático, ok, tá essa definição. Todavia, essas experiências pentecostais carismáticas, elas não só aconteceram no Novo Testamento, ela começa a acontecer no Antigo Testamento, né? E aí nós podemos fazer algumas citações chamado Pronto Pentecoste, né? Podemos fazer menção à Torre de Babel, né? A Torre de Babel, se a gente analisar bem, foi o próprio Deus, juntamente com o Filho e o Espírito Santo, quando usa a expressão eia desçamos, eu estou usando a expressão da Revista Corrigida, tá? Talvez algumas versões podem usar uma outra expressão. Mas você vê o verbo ser, né? Eia desçamos, ou seja, ali a Trindade Santa desce e confunde as línguas. Por quê? Porque a Torre de Babel, ele estava, de uma certa forma, centralizando uma forma de poder, indo de conta à ordem de Deus, que a ordem era crescemos, multiplicavos e encher a terra. Então Deus intervém, né? Ali as pessoas estavam construindo a Torre de Babel para que pudesse o quê? Se expandir. Então começa ali uma difusão de línguas para o quê? Difundir, para as pessoas se espalharem. É claro que a diferença em Torre de Babel é que as línguas ocorreu para que as pessoas se saíssem daquela localidade. Enquanto Atos 2 é um sinal que o Espírito Santo estaria inaugurando a igreja primitiva e o discípulo está tendo poder em nome de um propósito de unidade para o Senhor. Mas foi o próprio Deus que fez isso. Então, por isso, essa distinção,
mas a origem é a mesma, é Deus. Outro exemplo que nós podemos fazer menção é o livro de Números, né? Moisés está cansado de exercer a sua liderança e pede a Deus auxílio ali, e Deus separaria homens ali para estar com Moisés. E aí a Bíblia fala que o Espírito está em Moisés, que é o Espírito Santo, né? Lembrando que o Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado por medida, né? Não é como hoje em dia que o Espírito Santo ele é derramado, né, sobre toda a carne que crê, tá? Não é toda a carne qualquer, que senão entra aqui uma heresia do universalismo e não compactuamos com isso, ok? Então, o Espírito Santo desce da vida daqueles homens, tá? 2 ali profetizam, tá? E aí Josué, né, que é um dos auxiliares de Moisés, chega e fala, Senhor, né, e faz menção de 2 personagens ali que estão profetizando. E aí Moisés ele usa a expressão, né, quem dera, né, e usou a expressão, quem dera que todo Israel profetizasse. Ou seja, ali já dá uma ideia que é o seguinte, se o Espírito Santo dara por medida, né, mas teve homens que tiveram experiências carismáticas e profetizaram, ou seja, é porque o Senhor já estava almejando que isso acontecesse com o seu povo. Outro exemplo da narrativa bíblica, essa questão do experiência, rei Saul. Rei Saul, né, quando estava procurando os jumentos, né, e ali foi com Samuel e toda aquela ocasião toda, e ali ele teve experiências pentecostais ali com escola de profeta, Saul. E depois teve outra experiência, mas uma ocasião já negativa, perseguindo Davi. Mas foi uma forma que Deus ali interviu Saul nessa experiência pentecostal. Inclusive surgiu um provérbio naquele contexto daquela época. Está Saul entre os profetas? Ou seja, porque ele profetizou, teve experiência, né? Então, várias outras experiências são muito presentes no Antigo Testamento, né? Inclusive, há comentaristas bíblicos que falam que os profetas, quando eles profetizavam, ele tinha essa experiência, e usa a palavra êxtase, mas na experiência, né, pentecostal em termos de ter falar em línguas, né? Por isso que essa questão de profecia em línguas está uma coisa relacionada com outra. Quem trabalha muito bem nessa visão, dessa lógica, é o nosso amado irmão Gutierrez Siqueira. Ele que trabalha bem com essa questão de lógica. Então, a base do pentecostalismo é uma base bíblica, não é uma base alegórica, não é uma inversão, nada disso. É uma base alegórica. E essa experiência não só ficou restrita na igreja primitiva, ela passou durante a história da igreja. Todavia, quando a gente fala de história da igreja, nós temos que entender o seguinte, que cada historiador ele vai destacar, enfatizar aquilo que é do seu interesse, tá? Então, história da igreja não é, a gente não pode chegar e bater martelo em certas concepções. Por quê? Porque cada historiador ele vai ter concepções diferentes de assuntos já abrangendo a história da igreja. E a história da igreja é muito ampla, tá? É uma coisa que não acaba muito, não acaba, né? E cada dia que se passa vai obter outras informações. Por que eu estou falando isso? Porque haverá historiadores que não vão dar importância ao movimento pentecostal. Vai até fazer menção da sua existência, né? Mas não vai dar destaque à experiência pentecostal. Haverá outros que vai. Haverá alguns que vai considerar algo herético e outros não. Então, isso faz muita perspectiva de historiador, ok? Então, só para deixar bem claro que você não vai encontrar pessoas favoráveis ao movimento pentecostal. Você vai encontrar uns e outros não, tá? Por exemplo, Frank Ferreira, que é um teólogo calvinista, ele falou o seguinte, sim, ô Peter. Desculpa, não perca, por gentileza, meu pastor, o senhor vai falar agora de Franklin Ferreira, não perca esse fio, tá? Que tá interessante. Só aqui para... É importante o senhor mencionar essa particularidade ou preferência, vamos colocar assim, de alguns historiadores, porque, assim, não é o fato de que certos historiadores não dão a ênfase ou não dão tanta atenção a algum fato, a algum movimento histórico, que ele deixa de ser importante. Essa intervenção foi para falar, foi para tocar nesse ponto e ressaltar
isso daqui também, né? Como o senhor já estava ressaltando aqui. E uma outra razão pela qual a gente fez também essa intervenção, meu professor, é o seguinte, só para ressaltar aqui, vamos colocar assim, vou usar esse termo aqui, base, tá? A gente pode dizer que o movimento, o pentecostalismo, os pentecostalismos, né, que são várias expressões, né, termos para se referir ao movimento, levam por base o livro do mesmo autor, né, Lucas e Atos dos Apóstolos. Perfeito? Ou há um equívoco aí na interpretação, pastor? Tá, perfeito. A base do pentecostalismo está em Lucas e Atos. Isso não significa que o exemplo, se não tivesse livro de Atos ou Lucas, o pentecostalismo não teria base. Não, o pentecostalismo teria base lá do Antigo Testamento, tá? Com outros livros. Mas, de uma forma mais enfatizada, Lucas e Atos é a base do pentecostalismo, vamos dizer assim. Tá? Mas existem outros livros que fortalecem. Compreendido? Maravilha. Como o senhor acabou de passar aqui os exemplos que são esses eventos com Saul, né? Já não tão bom, né? E esse evento de Moisés, né? Que ele fala até que quem dera se todo Israel profetizasse. E a Torre de Babel, que aí alguém vai poder dizer, mas poxa, a Torre de Babel, mas foi a manifestação do próprio Deus ali, né? Foi a manifestação, como o senhor já colocou, foi a manifestação de Deus ali, né? O fato de ter sido uma situação na qual tenha sido colocada para desfazer a prosperidade, coloquemos dessa forma, da torre, não significa que não tenha tido ali a mão de Deus no operar. O movimento, o acontecimento ali daquela torre foi a mão de Deus. E, pastor, vamos dar continuidade, o senhor ia falar de Franklin Ferreira e usar esse historiador-autor também, né, como um exemplo. Por gentileza, peço perdão a todos aí também, inclusive ao senhor, por interromper. Deixa eu só puxar aqui. O telefone está aparecendo que está muito quente. Deixa eu só alterar uma coisinha aqui no aparelho. Deixa eu puxar aqui. Ok. Deixa eu reduzir aqui também. Vamos ver se reduz também o calor do aparelho. Vamos ver. Muito bem. Pastor, pode continuar, amado. Muito bem. O teólogo calvinista Franklin Ferreira, ele diz que experiências carismáticas, né, durante a história da igreja, tem muito mais registro de experiências do que não experiência. Então, ele sendo um reformado, embora não pentecostal, mas também não sensacionista, ele rebate o sensacionista, né? Uma informação bem interessante. Então, ele chega a falar que, durante a história da igreja, há mais narrativas de experiências carismáticas do que não, né? Porque, geralmente, os sensacionistas, né, eles começam a negar essa experiência, dizendo que só aconteceu só na era apostólica, né? Mas por que eles baseiam isso, né? Porque há certos historiadores que não dão dar espaço para isso, não dá espaço para esse destaque, para as profecias, é mais a questão das escritas, né? Por exemplo, quando ele fala da patrística, né, a patrística tem seus escritos. Então, alguns historiadores vão só basear, né, nos escritos, ou de repente alguma situação particular, né? Por isso que é uma questão muito relativa. Todavia, alguns pais da igreja, alguns, não todos, mas alguns vão destacar algumas questões de experiências que tiveram carismática, né? Alguns pais da igreja vão dar essa base. Inclusive, existe até o movimento carismático católico, né? Eles até utilizam essa base para isso, para fortalecer o seu posicionamento.